O título da tua tese é O R em posição de coda silábica no falar campineiro. O que significa esse R, que na sua tese está entre duas barras, e o que é coda silábica exatamente? A teoria da sílaba vai estipular que há, por exemplo, uma das teorias da sílaba, que há uma posição de ataque, o núcleo e a coda. Na sílaba por, da palavra porta, por exemplo, o P é o ataque, o O é o núcleo e o R ou R é a coda. A coda silábica, então, é o fonema, o som do final da sílaba. E o R do título, por que está entre barras? Esse R está entre barras porque está representando aí um arquifonema, né? O arquifonema R. O que será um arquifonema, hein? Se a gente ligasse para a doutora Cândida para perguntar a definição de arquifonema? Vamos lá. Vamos. Bom, então você conversou com a doutora Cândida, ela te explicou o que é um arquifonema? Explicou, um arquifonema é um fonema que não distingue uma palavra da outra. Ah, entendi. Bom, então vamos gravar isso, vai. Pode gravar. No mundo dos linguistas, um arquifonema é um fonema que não distingue uma palavra da outra. Veja o caso dos fonemas. Nas palavras carro e caro, por exemplo. O modo como você pronuncia o R muda o significado da palavra. Carro e caro. Já no caso de um arquifonema, na palavra porta, por exemplo, não faz diferença se você pronuncia porta ou porta. Ela continua tendo o mesmo significado. Esse R, então, é um arquifonema. Agora, doutora Cândida vai usar outra expressão de linguista. Ela vai dizer... Há uma gama de realizações possíveis para esse fonema. Bom, realização aqui, então, quer dizer os diferentes modos de se falar o mesmo fonema. Há uma gama de realizações possíveis para esse fonema, há vários fones de realizações em função da diferença dialetal no português do Brasil. Então, para não representar todos, a gente representa entre barras, indicando com letra maiúscula, indicando que é um arquifonema. Então isso pode variar dependendo da região do país, por exemplo. O que aparece nessa posição, sim, em relação ao rótico, em relação aos sons de R. Doutora Cândida acabou de dizer. Rótico é o nome que os linguistas dão para todos os sons possíveis de uma letra. Nesse caso, o som do R em barco, rato, carro ou caro. Então o que você estudou foi, não sei se a gente pode dizer assim, a maneira com que o campineiro, o morador da cidade de Campina, pronuncia algumas palavras, em especial um R. Exatamente. É isso? O nosso objetivo era só observar o comportamento de produção do rótico, nessa posição. Não em outra posição, porque em outras posições não há variação, mas na posição de coda silábica há variação. A porta. 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 A porta. 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 É um estudo sociolinguístico, né? O objetivo foi fazer uma descrição de uma variedade do português do Brasil, no caso, o falar campineiro, denominado falar campineiro. E o interesse é, primeiro, fazer uma descrição desse aspecto do português, né? Como que o rótico está se comportando, quais as repercussões disso, né? Para a estrutura do português, né? E observar o comportamento linguístico mesmo. Se há variação, pressupõe-se que pode haver mudança linguística, não necessariamente. No nosso caso, neste estudo, o rótico nessa posição, ele encontra-se em variação. Fizemos a descrição das variantes que pudemos encontrar e, obviamente, não dá para falar de mudança linguística, porque era um estudo sincrônico, né, cujo objetivo era observar o falar desses informantes, né, que foram 12 informantes, neste aspecto. Então, um recorte, uma fotografia dessa variedade, né, observando esse aspecto que é o rótico. Com certeza. Foi muito importante. Curto muito o que eu faço. A minha família que está no interior. O que é sincrônico, exatamente? Um estudo sincrônico é o oposto do que é um estudo diacrônico, né? Um estudo sincrônico é um recorte dentro de um espaço de tempo, né? O agora. Os dados foram coletados em 2009, 2010. O estudo diacrônico seria observar esse mesmo fenômeno desde o latim, por exemplo, né? Quais as variações sofridas de lá para cá. Então, teria que ter o tempo como linha mestra orientando esses estudos. O que se diz é que toda tese começa com uma pergunta. A sua começou assim? Você tinha uma pergunta que você queria responder e por isso foi estudar? Sim.
E qual era a pergunta? Tinha uma só? Não, tinham várias e algumas a gente vai deixando pelo meio do caminho. Na verdade, a motivação para esse estudo partiu dos resultados do mestrado, né? Então, no mestrado eu trabalhei com róticos, mas observando dados de São José do Rio Preto. Eram graduandos, os dados foram coletados todos em Campinas, com graduandos naturais de São José do Rio Preto, aqueles que estavam chegando em Campinas e aqueles que estavam deixando Campinas após permanecerem por 4 ou 5 anos durante o curso de graduação. A motivação estava relacionada tanto à questão da variabilidade desse segmento, que me interessava investigar e descrever, e também as questões valorativas atribuídas a esse segmento linguístico, né? Variabilidade desse segmento, questões valorativas? O que a doutora Cândida quis dizer aqui é a maneira como a pronúncia do R, que ela chama de segmento, variava entre os estudantes que saíram de São José do Rio Preto e foram para Campinas. A variação desse R antes e depois de morarem em Campinas. E se as pessoas atribuíam também valores a esse R, valores negativos ou positivos para a maneira de se falar o R. Ah, beleza. Então vamos gravar isso também. O que a doutora Cândida quis dizer aqui tanto a questão da variabilidade desse segmento, que me interessava investigar e descrever, e também as questões valorativas atribuídas a esse segmento linguístico, né? Um segmento, um fone estereotipado, que era alvo de muitas avaliações por parte dos falantes, né? Desses falantes entrevistados, e ao final das gravações, das entrevistas com os informantes naturais de São José do Rio Preto, eles mencionaram a existência de um R que seria intermediário, né, que seria, ou seja, seria diferente daquele que eles produziam e que seria natural, seria próprio de Campinas. Então, eu achei que merecia uma investigação. Bem, será que a variação está no nível mais avançado, se comparado a avançado no sentido de tendendo a um desaparecimento, tendendo a um apagamento desse segmento, fazendo com que essa posição de coda silábica seja zero, né? Esse era o sentido. Será que, então, em Campinas, por conta da posição geográfica da cidade, de toda a mobilidade, da pujança econômica, etc., será que, então, Campinas seria um lugar em que essa variabilidade estaria mais avançada, né, tendendo a esse desaparecimento ou tendendo a uma vocalização, que seria uma outra realização nessa posição? Então, essas foram as questões que nortearam o estudo, mas surgiram sem que fossem procuradas, né? O que ela quis dizer aqui é que as pessoas em Campinas tentavam disfarçar o R mais carregado do interior. Então, o que nós observamos tanto no estudo anterior quanto nesse, há um rótico característico não só do interior de São Paulo, mas de outras regiões. Em Mato Grosso temos R caipira, em Goiás temos R caipira, né? E mesmo focos, inclusive em Rondônia temos R caipira, e o grande número realmente de falantes que tem esse rótico em seu vocabulário é o interior de São Paulo. E, no caso, era o objetivo do meu estudo. Há um R caipira, a gente denomina como R caipira, porque não temos ainda condição de fazer um estudo mais elaborado ainda para poder chegar a fazer uma definição melhor para essa denominação, né? Ele é também chamado de R retroflexo. R retroflexo seria o R caipira, digamos Isso. assim, o famoso porta-porteira. Exatamente, exatamente. Esse é. Luísa encontrou Marcelo no bar da universidade. Luísa estava atenta à porta. Estava ansiosa para receber a carta que esperava. Luísa encontrou Marcelo no bar da universidade. Eu estava imaginando aqui uma situação para comparar a sua pesquisa nas ciências, chamadas ciências duras, nas ciências naturais. Foi como se um pesquisador recebesse a informação de uma nova espécie, de um novo pássaro, por exemplo, em dada região do Brasil. Ele vai até o local para identificar se realmente ela existe, Sim. se é uma nova espécie, se é uma variante, se ela está lá. Fazer uma descrição, fazer uma catalogação, isso, sim. Foi o que você fez Sim. em busca do R numa região delimitada que seria a cidade de Campinas. Exatamente. Outros estudos, claro, têm se dedicado ao estudo do R caipira, mas não em Campinas, né? Até então, não em Campinas. Brian Head, por exemplo, em relação ao português do Brasil, já
fez descrições e trabalhou com descrições do interior de São Paulo, né? Antes dele, 1920, Amadeu Amaral, o grande dialetologista, já havia registrado, preocupado em registrar ou falar do interior, né? O dialeto Amaral caipira. imaginava que ele um dia estaria extinto, não é isso? Já em 1920, quando fez a sua obra, o dialeto caipira, e registrou ali as características do que seria esse dialeto caipira, né? Características sintáticas, fonológicas, de pronúncia, de vocabulário. Uma delas era justamente a ocorrência do R caipira. E como, desde aquela época, era bastante estigmatizado, o que se pressupunha? Logo vai desaparecer, porque ninguém quer falar. Bom, mas o seu estudo não ficou apenas em identificar, você também estudou algumas outras questões relacionadas ao R, não é isso? Sim. O que exatamente? Bem, nós procuramos também dar voz ao informante, né, a todos os informantes, no intuito de tentar captar as atitudes linguísticas manifestadas por esses informantes, né? O que eles dizem, o que eles pensam a respeito do que eles produzem. Porque para a sociolinguística é importante ter não só apenas a descrição do objeto, mas também procurar entender o que motiva determinadas produções ou o que, ao contrário, desmotiva, né? A relação entre língua, cultura e sociedade é a base da sociolinguística. E nós temos pessoas falando, pessoas produzindo, e elas têm opiniões a respeito do que elas produzem. Então, isso foi também a segunda parte do trabalho, ou a primeira, não sei dizer, mas está tudo junto. Era uma questão importante e que merecia ser investigada, né? Captar os depoimentos e tentar analisar e confrontar com os dados, né? O que se diz é o que realmente se produz? Bom, e falando dos resultados, começando primeiro no que você descreve do R. Existe realmente um R campineiro, um R intermediário registrado em Campinas que é diferente do R paulistano e é diferente do R de outras cidades do interior ou não? Bem, diferente do paulistano, certamente, porque a variante predominante em São Paulo é o TEP, esse porta que você acabou de dizer, né? Essa é a variante que predomina em São Paulo. Eles percebem isso, julgam como valor ativa, né? Mas o que prevaleceu nos dados, 90%, 90,6%, é a realização do R caipira. Embora haja indícios de outras variantes que surgem, né? E que, quem sabe, pode vir a ocupar lugar de destaque, né? Há uma outra variante que nós catalogamos como uma vogal rotacizada, né? Que nem é o R caipira, nem é uma vogal de fato, né? Tem características acústicas de uma vogal, mas também tem características ainda acústicas do que caracteriza o caipira, né? Impregnados, coarticulado, e que para os informantes, eles julgam como mais suave. E eles atribuem um valor positivo e acham mais bonita, enfim. E essa variante surge nos dados, né? Ela aparece, os falantes falam isso também, mas na maioria dos casos a frequência, como falei, de 90,6%, é de um R caipira. E há também indício, mas muito pequeno, de vocalização. Que é né? A vocalização é quando tende para um I. Ao invés de porta, seria poita. Isso também ocorre. Luísa estava atenta à porta. Estava ansiosa para receber a carta que esperava. Luísa encontrou Marcelo no bar da universidade. A canção Menino da Porteira foi gravada em 1955. Agora, não cabe a nós fazer predições, né? A linguística não é uma disciplina, não é uma ciência previsível, né? Estritamente matemática. Nós temos muitas variáveis, algumas delas nós podemos quantificar, mas nós não podemos atestar a ponto de fazer previsão, né? Então, nós não vamos cair na armadilha de dizer que tende a desaparecer porque as pessoas não avaliam, no geral, não avaliam muito bem, como disse Amaral em 1920. Né? Não é essa a intenção. E há também avaliações muito positivas em relação à pronúncia. Há uma ressignificação também de toda a cultura caipira, né, na atualidade. Quem sabe isso seja mais um elemento propulsor para manter essa variante tão ativa como nós temos hoje. Bom, e o que você descobriu com relação aos, não sei se a gente pode dizer assim, os porquês dessa variação, ou das pessoas enxergarem em Campinas um R que seria intermediário, ou talvez buscarem um R diferente do que seria o R identificado com o R caipira?
Parece ser a necessidade de marcar a sua presença, né? De distinguir-se realmente das demais cidades do interior, né? Como os próprios informantes dizem, Campinas é quase uma capital. É denominada a capital do interior, né? Campinas é a sede de uma região metropolitana e única sede cujo núcleo não é capital. Todas as demais regiões metropolitanas têm a capital como sede, né? Campinas abrange nisso daí mais de 19 municípios nessa região metropolitana. Então, ela tem uma importância política, administrativa, econômica e, talvez por conta disso, os informantes queiram marcar essa diferença, né? Ou pelo menos reivindicam isso. Agora, uma vez que esse R talvez se aproxime no R da capital... Ele não se aproxima. Não, é completamente... Completamente diferente. É uma outra... É uma outra variante. Ele não tem nada a ver com o R da capital, que é porta, por exemplo. E não há nem a intenção disso? Não, não. É um outro R que não é nem o da capital? A produção, todo o investimento articulatório para produzir é completamente diferente. Mas o R da capital, da cidade de São Paulo, seria valorizado pelas pessoas que você ouviu, enquanto há uma desvalorização do R caipira ou não? Sim, sim, isso ocorre. Todos eles dizem que acham interessante, que acham bonito, ou pelo menos que é prestigioso o R da capital. Alguns dos informantes, pelo menos 2 deles, disseram: São Paulo tem o maior PIB do país. Essa é a justificativa. As relações de poder que estão aí por trás da língua, né? Então, isso se reflete nas escolhas do falante. Mas não nos dá elemento suficiente para poder dizer o que vai acontecer com a língua, né? A ponto de dizer se isso vai deixar de ser produzido ou não. Até porque, como eu havia dito, há toda uma ressignificação também da cultura caipira e valorização com a música caipira, né? As festas de rodeio, esse modelo do cowboy que é trazido para essa cultura caipira, né? A pujança do agronegócio, tudo isso são elementos muito valorativos da cultura caipira. E por mais que um elemento seja estereotipado, isso é próprio dos elementos estereotipados, da estereotipização, ele também é elemento de manutenção, né? Porque agrega toda uma cultura. Então, há os dois lados. O estereótipo também não tem só o lado negativo, ele tem um lado positivo, né? Porque ele agrega também. Com isso, realmente, não dá para tentar fazer uma previsão do que vai acontecer. Porque você tem elementos para puxar tanto para um lado quanto para o outro. Mas ainda pensando numa visão, o que ainda prevalece, o R caipira estaria associado a um desenvolvimento menor, é isso? Por que o R apareceria, basicamente, por São Paulo ter um poder financeiro maior, ou é algo que passa também pela questão cultural, a questão simbólica dos moradores no interior, do caipira ser visto como... Você pergunta por que o R e não outro segmento, por exemplo. São elementos muito marcados, né? E os elementos que são marcados, eles são também elementos mais perceptíveis. Tudo isso é analisado em laboratório? Sim. Com um programa específico de computador, algo assim? Sim, tanto a coleta de dados tem que ser específica, quanto há softwares disponíveis para análise acústica de dados e teorias específicas também que vão lhe dar suporte para que essas análises sejam feitas, né? Então, aí mais dentro da fonética acústica. Você tem 2 momentos, no mínimo, dentro da sua pesquisa. Uma análise que abarca a questão social, mas também uma... mais formal, digamos assim, se é que podemos dizer assim, que a gente pega o dado, coleta, mede, segmenta e submete esses resultados à estatística. A gente tem, para o português brasileiro, 3 tipos de R, né? Que a gente divide, fundamentalmente 3 tipos. O R vibrante, ou TEP, que seria o R paulistano, seria dizer porta, né? A língua bate no palato, você dá uma vibrada, como se ele desse uma batida, porta. Porta. E o que a gente chama de R retroflexo, que seria a língua, ela dobra, tem uma dobra na língua, então seria porta. A porta. Só que assim,
o que a gente tem aqui na região de Campinas não pode ser considerado retroflexo, é um aproximante retroflexo, porque a língua ela não dobra. Luísa estava atenta à porta, porta, porta. Eu vou pegar um exemplo aqui para ilustrar o que a Cândida fez. Ó, o absorveu. Absorveu, absorveu. Posso selecionar. Ele faz um R, um TEP. Ele é paulistano, né? Ó. Absorveu, absorveu. O R, ele é isso aqui. Aí é o R. Se a gente separar a palavra, dividir a palavra, aí é onde ficou o Isso R. é, olha, escuta a produção. Deixa eu botar uma aqui. O R seria isso aqui. O R seria Aí a gente consegue gravar a frase toda e fragmentando ela até fragmentando chegar no detalhe. em cada fonema. E esse barulhinho É a língua. batida do soro. Ele bate. Ó, você consegue ver que aqui, ó, eu já não tenho muito sinal sonoro. Eu não tenho essa barra preta aqui, escura, que quer dizer que tem produção sonora. Entendeu? Isso é o que? O R ali? Não, aqui eu tenho o de absorveu. E aqui, no vazio, eu tenho o R, o TEP, entendeu? Porque assim, ele fala absorveu, entendeu? Ele dá uma batida. É como se ele cortasse o O para dar essa batida. Ou seja, resumindo e olhando esse gráfico por inteiro, você come a parte de uma frase toda, e daí você tem como ir fragmentando isso, dividindo isso em pedaços cada vez menores e analisar cada detalhe da fala. Isso, exatamente. Você trabalha com conceitos que me parecem importantes. Estigma, preconceito. Como você trabalhou isso? Como isso aparece na sua tese, Cândida? Bem, primeiro, voltando para a questão do rótico, né? E o estereótipo também. O estereótipo, eu estava deixando de exatamente. fora. O estereótipo é o elemento principal, né? Na classificação de Labov, uma variante que ocupa aquele patamar de estereótipo, ela já tem toda uma repercussão, né? Ela é percebida, ela é avaliada, certamente será um elemento saliente no sistema linguístico ao qual se refere, no nosso caso, o português. Um estereótipo, ele, para a Lippmann, são imagens em nossa mente. Para a psicologia social, faz parte do componente, de um dos componentes que segmentam as atitudes. Né? Depende de onde você está para poder definir melhor estereótipo. Né? No nosso caso, o estereótipo é interessante porque nós temos, então, essa variante que é estereotipada. Ela é avaliada, ela é percebida pelos informantes, no caso, os meus informantes, e há várias atribuições, né, várias avaliações relacionadas a essa variante, como as que nós já acabamos de falar. E todo elemento estereotipado, ele está muito evidente, né? Ele é um elemento marcado e ele é muito evidente, ele é perceptível, as pessoas percebem, avaliam, e se há toda essa percepção e essa avaliação, há uma repercussão em termos possíveis de variação e de mudança linguística, por isso o nosso interesse, né? Há estudos que mostram, vários estudos, né, que mostram que elementos marcados e avaliados podem tanto colaborar para que haja um desaparecimento desse segmento, quanto ao contrário, para que haja um reforço desse segmento que é estereotipado, que é avaliado. Atributos também, você citou, junto com o estereótipo, preconceito, atributos. Isso seria exatamente o que, esses atributos? Quais atributos? Você coloca junto com atributos depreciativos, desprezo. É uma variante também, é isso? Não, os atributos são aquilo que dão suporte ao estereótipo, né? Todo estereótipo ele é avaliado e são conferidos atributos, ou valorativos ou depreciativos, né? Não necessariamente só depreciativos. Em relação à variável em questão, tanto há elementos depreciativos relacionados a essa variante, classificada como puxada, carregada, feia, como há elementos valorativos, né, daqueles que se orgulham da sua pronúncia, porque estão pensando em toda a questão cultural, né, que está relacionada a essa variante, ao interior paulista, à cultura caipira. Então, o estereótipo, como eu falei, tanto há vantagens quanto desvantagens. O estereótipo não pode ser visto só como algo depreciativo, só com uma perspectiva negativa. Curto muito o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Eu vou visitar minha família que está no interior. É importante explicar o que é um corpus, como que você escolhe... Como se constitui, isso, né? Exatamente. Como foi para você? Então, em função da pergunta, eu tinha que delimitar um corpus que fosse específico
de Campinas. Então, o interessante era ter falantes naturais de Campinas, se possível, cujos pais também fossem naturais de Campinas, falantes que nunca tivessem residido em outro lugar e, preferencialmente também, que caso tenham ido passar uma temporada em outro lugar, que não tenham ficado lá por muito tempo, né? E caso isso tenha acontecido, que tenha sido na idade adulta, nunca na idade de até 12 anos ou 8 anos, uma fase mais de aquisição da linguagem. Então, esse recorte, a primeira coisa. Segunda, você vai pensar, bem, qual o número de informantes que vai ser possível trabalhar? Seria interessante ter 500 informantes, mas seria inviável para o trabalho. Porque nós não teríamos condição de trabalhar dentro do tempo uma pessoa apenas e fazer um estudo acústico que é muito minucioso com uma enormidade dessa de dados. Então, em função dessas dificuldades, nós trabalhamos com 12 informantes estratificados em algumas variáveis, né? Sexo, masculino e feminino, é interessante porque há diferenças entre o que uma mulher produz, o que o homem produz, principalmente em função do trato, né? Da diferença do trato vocal masculino e feminino, no nosso caso. A idade, sim, porque os idosos estão falando da mesma maneira que os mais novos, e eu só peguei a idade adulta, né? 20 a 30, 37 a 47, mais de 52 anos. Três faixas etárias, separadas aí com um gap de 7 anos entre uma e outra. E escolaridade. Seria interessante ter informantes não escolarizados, ou com pouca escolaridade, mas eu tive dificuldade em encontrar informantes pouco escolarizados. E por que isso te interessava? Porque aí, cada uma dessas perguntas temos hipóteses, pequenas hipóteses aí por trás, né? Porque o fator de escolarização, essa variável, poderia ser um fator importante na marcação, na realização ou não desse segmento. Já que é um elemento estereotipado, possivelmente informantes com nível de instrução mais elevado tentariam acobertar a pronúncia. Informantes menos escolarizados poderiam não estar muito interessados nessas questões e poderiam ter uma produção mais frequente do elemento marcado, do elemento estereotipado, né? Então, cada uma dessas variáveis há questões aí por trás. Falantes mais novos, possivelmente, se há uma tendência ao desaparecimento dessa variante, então, isso deve aparecer na fala dos informantes mais novos, contrapondo com a fala dos informantes com mais de 52 anos, né? Informantes com 60, 68 anos, possivelmente, então, vão ter em sua fala marcas de uma variedade do português que não é essa que está na boca dos informantes de 20 e poucos anos. Então, essas foram algumas das questões. Então, 3 faixas etárias, sexo masculino e feminino, grau de instrução só superior e médio, porque eu não encontrei, como disse, quer dizer, tive dificuldade. Poderia, se tivesse mais tempo, encontrar informantes com pouco grau de escolarização ou mesmo não escolarizados, porque tinha que ser adulto também, né? E você encontrou, pegando um pedacinho desses segmentos, entre as pessoas com grau de escolaridade diferente, você encontrou uma distinção realmente? Sim. Sim. O mais instruído, sim, talvez? Os estudos, as análises estatísticas mostraram que, em função da faixa etária e do grau de escolaridade, há uma diferença nas produções dos informantes em relação a esse fenômeno, em relação à realização do rótico em posição de coda silábica, né? Os falantes com nível de instrução superior foram aqueles que optaram, se é que podemos dizer optaram, porque na maioria das vezes essas produções são, os falantes não refletem sobre essa produção, mas foram aqueles dados em que encontramos a variante vogal rotacizada, né? Que é? Que não é o R caipira. Uhum. Né? Então, encontramos na fala de informantes com nível de instrução superior. A outra questão era mais jovens? Mais jovem. Nessa questão, é um fato que realmente nós não esperávamos. Tanto os informantes mais jovens quanto os informantes da última faixa, com mais de 52 anos, produzem R caipira na mesma proporção, né? Tanto quanto. Mas a faixa do meio, a faixa de 37 a 47, é a faixa em que nós encontramos outras realizações. Então, tende a desaparecer? Não, os mais jovens estão produzindo tanto quanto os mais idosos. E por que essa faixa intermediária nós encontramos outras realizações? Não sei. Uma das hipóteses pode ser porque
talvez esteja surgindo aí, né, na faixa etária de 30 e poucos a 40 e poucos anos, aqueles que estão no mercado de trabalho, aqueles que estão mais interessados em talvez refletir ou tentar modificar um pouco, ou mesmo que não haja essa reflexão, enfim, foi lá que apareceram esses resultados. E é um sinal, é um indício, mas é só um indício. Merece um estudo específico disso? Merece um estudo, merece daqui a um tempo, se tivermos oportunidade, não vou estar mais aqui daqui a uns 100, 200 anos, revisitar, né, para que a gente possa ter aí, numa perspectiva diacrônica, esse movimento, ter ideia desse movimento. Será que aquilo que foi anunciado há um tempo atrás se concretizou? Será que o rumo da mudança linguística foi esse? Ou será que, apesar de estereotipado, todas as questões valorativas que também estão aí fazem com que essa variante permaneça? E esse tempo é necessário, realmente 100, 200 anos? Não sei, nós não sabemos nunca do que é essa dificuldade, nós não podemos fazer previsões, né? Nós nunca sabemos por quanto tempo uma variante linguística vai se manter, né? Qual será o momento em que uma vai sobrepujar a outra. Em 1920, ele estava fadado ao fracasso. Nós estamos em 2010, com altos índices de produção desse segmento no português do Brasil, no dialeto paulista. Bom, falando ainda nesse segmento de idade, onde ele foi separado por idades, eu me lembro de ter lido na tua tese algo que fala sobre se a pessoa tem a perspectiva talvez de se mudar, de seguir para um outro local, há uma influência na maneira de falar, e se a pessoa está ali, enfim, voltada para continuar naquele local, há uma distinção também, é isso? Bem, os limites dialetais dão um certo conforto, né? Ou não, para aqueles que se sentem incomodados em relação a essas questões. Há informantes que simplesmente produziram o que produziram, tanto nas entrevistas, quanto na coleta de dado mais formal, com leituras de texto, com leituras de palavras, porque a gente precisa também desse contexto mais formal para poder fazer o estudo acústico, né? Às vezes o dado coletado numa entrevista não oferece qualidade suficiente para que a gente faça uma investigação acústica. Então, a gente precisa das duas ferramentas de coleta de dados. Então, aqueles informantes que são mais sensíveis a essas questões são aqueles que, em um momento mais formal, de leitura de sentenças, de leitura de palavras, optam, se é que podemos dizer optam, mais uma vez tem um problema aí, dizer se há uma reflexão muito acurada em relação a esse fenômeno ou não, mas, enfim, produzem fones que não são aqueles que aparecem na sua fala cotidiana, e também não são aqueles que aparecem no momento de maior descontração numa entrevista. Então, ali, de fato, ele se revela. Ali, de fato, aparece aquilo que é, talvez, o vernáculo, né? Que é o que a gente quer aprender na coleta de dados e que a gente sabe que é muito difícil, se não impossível, coletar. A menos que você se envolva, de fato, numa entrevista, a menos que você não saiba que está sendo gravado, mas todos os informantes sabiam que estavam sendo gravados. Eu vou perguntar da questão do laboratório, mas antes, só para a gente fechar, nós tínhamos ali um grupo de idade, um grupo sexo, né? de sexo e escolaridade. Escolaridade. Faltou a gente falar do de sexo. Aí há alguma distinção além da questão da composição física ou não? Não, só essa mesmo. Então, na verdade, os formantes, né, que são as ressonâncias, ao produzirmos o som, há ressonâncias no trato vocal. Essas ressonâncias são chamadas de formantes, né? Nós fazemos uma análise acústica baseada na frequência desses formantes, né? Então, um R caipira, ele é caracterizado por um F3, que é um dos formantes, 1, 2, 3, o F3 baixo. O que é F3? É o terceiro formante, que são os formantes, são frutos das ressonâncias que há no trato vocal. Uhum. Então, cada segmento vai estar, no caso do rótico, ele está... a análise se baseia na frequência dos 3 primeiros formantes, uma das maneiras de análise, né? Mas a que se mostrou mais interessante, se fosse basear na frequência dos formantes. Então, o que caracteriza? Quando você olha para um TEP, quando você olha, que é o característico do paulistano, que não tem formante, por sinal, mas se você olha para determinados segmentos e olha para o retroflexo, o que caracteriza o retroflexo, o R caipira? Um F3 baixo, ele tem uma curva, né? Acusticamente, é essa a definição, F3 baixo. E o que acontece? Na fala de mulheres, o F3 não é tão baixo. Na fala de homens, o F3 é mais baixo, né? Então, isso é porque homens e mulheres produzem coisas diferentes? Não. Isso só é um resultado, né,
um resultado, uma repercussão da diferença que há no trato vocal entre homens e mulheres. Você já tinha na sua formação um trabalho com isso especificamente? No mestrado. Comecei no mestrado, mas não tive tempo, né, de fazer tudo que eu gostaria de ter feito, né? E ainda há outras questões também que gostaria de poder investigar e que também tive que fazer recortes, né? Porque a gente tem sempre que fazer recortes em função das perguntas que se tem. Mas foi no mestrado, né? Eu comecei a fazer disciplinas, eu gosto muito de fonética e fonologia também, e me interessei e vi que seria, para responder as questões que eu me propunha a responder, eu precisava ter uma análise mais refinada, que não apenas a análise de oitiva, que pode enganar muito, né? Então, se nós temos instrumentos suficientes para poder investigar melhor esses dados, por que não fazer? E fui fazer. A mesma metodologia que você usa pode ser aplicada para avaliação de uma análise de sotaque, por exemplo, se a gente for analisar as diferenças ou alguma incidência com sotaque do Nordeste do Brasil, por exemplo? Sim, a análise acústica vai te ajudar a analisar muita coisa, né, em relação à linguística, aos objetos que vamos tratar de produções. Se você está falando de sotaque, a gente vai ter que remeter às produções dos informantes. O que é que eles estão produzindo? É um instrumental que te dá uma boa margem de análise, né? Com precisões, inclusive, né? Do que está sendo produzido, se é que está sendo produzido, né? Às vezes a gente acha que uma coisa foi feita e quando você vai olhar, não foi feita, não foi produzida. A gente acha que fez, né? Fonologicamente você tem essa informação, mas foneticamente, às vezes, o resultado não se concretiza, né? Então, é um instrumental poderosíssimo para isso. E aí entra um outro desafio, talvez, da pesquisa, que é comprovar se o que a pessoa imagina ou a maneira como ela imagina que ela se comunique, de fato, se de fato acontece. Se realizou ou não. E os porquês, o que leva a isso, o que está envolvido, o que se envolve nessa questão, que daí é todo um componente social, entre outras coisas, né? Como há várias questões relacionadas à linguística, né, não é muito fácil delimitar se aquilo que as pessoas julgam que produzem, se realmente elas produzem. Muitos estudos mostram justamente o contrário. As pessoas idealizam determinadas pronúncias, determinadas produções, e isso não necessariamente corresponde ao fato, à produção, à realidade. Então, normalmente, o que os estudos de Labov, desde os estudos de Labov de 66, mostram é que as pessoas se veem como se pronunciassem aquilo que querem pronunciar. Mas a gente não pode se pautar apenas na intenção ou nos depoimentos, né? A gente quer ver o que, de fato, está sendo produzido, porque isso é interessante para a descrição, né? Para a catalogação e para melhor entendimento de como tudo isso funciona para nós falantes. Então, há pessoas, no estudo de Labov, por exemplo, que ele fazia as gravações, ele fazia as análises e as pessoas tinham certeza de que estavam produzindo determinado elemento e ele chegava ao ponto de mostrar. E ela, não, acho que eu não fiz isso, eu tinha feito, né? Então... Você mostrou seus resultados para o seu grupo de... Eles estão, todos os meus informantes assinaram um termo de comprometimento e todos eles sabem do propósito da investigação, têm consciência do que a que servem esses dados e como que eles vão ser disponibilizados. Eu não fui com o resultado, não tive tempo ainda de chegar a mostrar, nem fiz esse olha o que você está fazendo, porque não era interesse, eu acho que, enfim, não era o interesse. Mas é de domínio público o resultado e qualquer um pode consultar. Queria falar um pouco da prática de pesquisa, o trabalho do cientista. Começando pela seguinte pergunta: você se vê como uma cientista, assim como um biólogo, talvez um físico, as ciências exatas, me parece que tem uma facilidade maior para identificar a figura do cientista. Com a concepção de ciência mais difundida, sim. Mas você se vê como uma cientista ou uma eu intelectual? Me vejo diante dos dados sem saber o que tenho nas mãos, sem saber o que eu vou encontrar, né? O mistério da linguagem está aí para ser respondido. Desde Platão, as perguntas não são muito diferentes, né? Os estudos, todas as áreas da linguística,
tem questões muito interessantes para serem respondidas e questões que não são fáceis de serem respondidas, né? Compreender por que um elemento é marcado, por exemplo, por quê? Né? Em determinado sistema, esse elemento é marcado, em outros sistemas, em outras gramáticas, não. Né? Como se dá essa seleção? É compreender como que as línguas funcionam, como esses sistemas funcionam, né? Como que as gramáticas das diferentes línguas se organizam, qual a ordem, né, que há, né? Qual a hierarquia que está por trás disso. Esse é um dos objetivos de muitas áreas da linguística, né? E estando numa área de fronteira como a sociolinguística, eu tanto olho para a relação língua, cultura e sociedade, mas língua está aí, e falar de língua significa compreender, ou pelo menos tentar descrever e estudar a língua em alguns dos seus componentes, ou sintático, ou fonético-fonológico, ou morfológico, ou semântico, no meu caso, o fonético-fonológico. Bom, a gente começou dizendo que toda pesquisa, toda investigação científica começa com uma pergunta. Para que, enfim, um jovem cientista, uma pessoa interessada em ciência, entenda essa prática. Começa com uma pergunta, você tem uma dúvida, o que o cientista faz depois? Surgiu a pergunta, ele faz o que com isso? Ele vai em busca do quadro teórico de referência, ele vai avaliar os dados. Qual é o procedimento? Dados, no meu caso, dados não, porque para eu coletar os dados já tenho que ter uma pergunta muito bem definida, uma metodologia estipulada, porque senão toda a coleta pode ser em vão, né? No caso, é buscar fontes mesmo. Alguém já fez essa pergunta? Né? É interessante para a linguística ou para qualquer área do saber, né? Dentro de tal área do saber, por exemplo, da linguística, quem se ocupa? Né? A quem interessa respostas dessa natureza ou perguntas dessa natureza, né? E, a partir daí, se você já delimita uma área, você já tem mais ou menos os pressupostos básicos daquela área. Você já vai poder fechar mais a sua pergunta e ver se ela pode se enquadrar bem dentro daquela perspectiva. E, a partir daí, buscar bibliografia para poder tentar formular a pergunta. Porque não é fácil formular uma pergunta. Às vezes, a gente tem muitas dúvidas, mas as dúvidas e as perguntas podem não ser hipóteses, ou podem não ser boas hipóteses que mereçam ser respondidas, né? Às vezes, elas podem não parecer também muito boas para outras pessoas, mas para a área em questão, ela pode ser uma pergunta interessante. E mesmo que ela não tenha uma repercussão tão boa em termos práticos, digamos assim, que a gente se cobra muito também, né? O que eu vou fazer com isso? Exatamente. A gente se pergunta também muito com isso. Eu, por exemplo, me incomodo muito com isso. Mas precisa daquele que faz o trabalho de formiguinha por trás, porque às vezes os elementos que você descobre, as descrições que você faz, pode ser interessante para outras áreas. Para a educação, para a fonoaudiologia, para a síntese de fala, os estudos, por exemplo, da fonética, que interessam muito. Então, demora um pouco, mas você sabe que tem um aproveitamento também. E a questão de fazer ciência, de estudar, também é a formação sua, né? A sua formação enquanto cidadão. No meu caso, enquanto professora, é mais urgente ainda, porque eu estou em contato com pessoas e posso dar esse feedback de forma mais presente, né? Na sala de aula, etc. Enfim. Bom, então tem uma pergunta, você passa a ler sobre isso para descobrir se alguém já perguntou. Uma professora minha dizia algo muito interessante. Você se perguntaria sobre a ruptura epistemológica, como eu vou contribuir para o saber e para o conhecimento. Profundo já aí. Pois é. Daí você elabora uma hipótese, enfim, você tem o que a gente pode talvez chamar de uma desconfiança. Eu acho que é por isso. Exato. E então você vai analisar os dados para provar essa sua hipótese, é isso? Para investigar, né? Ou para refutar ou para provar. Né? Mas o caminho sempre é esse. E no caminho é que a gente descobre as melhores perguntas. Às vezes as perguntas iniciais são aquelas que foram importantes, sim, porque foram aquelas que te mobilizaram, mas às vezes não são as mais interessantes. As mais interessantes surgem no caminho, surgem quando você se depara com os dados. Nunca tinha imaginado investigar isso. Olha onde eu fui parar. Né? E o que você faz? Muda o trabalho? Muda. Se for possível, se tiver tempo, ou então guarda para ser respondida em época mais oportuna, e aí avalia se o tempo que você tem vai ser suficiente para isso. Né? Então, você faz ajustes também em função do que surge no caminho, do tempo que você tem, enfim, das possibilidades também de pesquisa, porque há outras tantas questões que eu não posso responder, porque ainda não tenho ou elementos suficientes, ou as teorias que estão não me fornecem elementos suficientes para as respostas que eu gostaria de oferecer, ou mesmo a questão de infraestrutura mesmo, de tecnologia, para poder fazer as investigações que você gostaria de fazer, por exemplo. Né? No caso deste segmento, do rótico, falta um estudo articulatório no português do Brasil. Não há. E não há por quê?
porque não temos ainda instrumentação para isso nas universidades, principalmente nas boas universidades públicas. Existe a possibilidade do chamado doutorado direto. Você diria que é preferível a experiência do mestrado para então se encaminhar para um doutorado ou não, necessariamente? Para mim foi muito importante passar pelo mestrado e pelo doutorado. Eu fiz iniciação científica, mas fiz em uma outra área, né? Eu fiz a iniciação científica na área da terminologia e depois vim para a sociolinguística. Então, foi interessante porque era uma outra área, né, de pesquisa. Eu tenho alguns colegas que passaram pelo doutorado direto e fizeram um brilhante trabalho, porque tiveram a oportunidade de, desde a iniciação, já começar a pesquisa que finalizou no doutorado, né? Então, começou com pequenas perguntas ou então com questões amplas demais, sempre é assim, a gente dá uma resposta do todo, depois começa a afunilar, né, isso daí e esmiuçar mais e se deter mais em detalhes e que, então, tinham perguntas muito boas que não seriam possíveis de ser respondidas em 2 anos. Então, faça uma banca, se a banca avalia que é pertinente, passam para o doutorado direto, tem mais um tempo, normalmente fazem um doutorado sanduíche também, né, para ter uma interlocução com outras pessoas que também estão trabalhando com isso em outros lugares, e aí o resultado é muito bom também. Então, depende do perfil de cada um, do que se quer e das oportunidades que tiveram antes, do tempo que se tem também. A tua tese está na sociolinguística, é isso? Sim. É um ramo dos muitos ramos da linguística, é isso? É uma sub-área da linguística. Para que as pessoas entendam, enfim, a linguística existe uma linha mestra ou mais de uma, e ela vai se dividindo dependendo do interesse ou do enfoque que se dá, é isso? Bem, a linguística, enquanto ciência, tem as suas sub-áreas, né? A sociolinguística é só mais uma sub-área da linguística. Mas é uma sub-área, né? É uma disciplina de fronteira, né? Nós temos as disciplinas do núcleo básico, né? Que são as disciplinas da sintaxe, da fonética e fonologia, da morfologia, da semântica, etc. E nós temos as disciplinas de fronteira, né? Como a sociolinguística, neurolinguística, psicolinguística, análise de discurso, texto, né? Análise de texto, linguística textual, outras tantas, né? Então, são disciplinas que tanto estão interessadas naquilo que é próprio da língua, né? Do sistema, da gramática, as de fronteira, quanto aquilo que está, como Saussure colocou, fora da langue, né? Fora da língua, que seriam as relações entre língua, cultura e sociedade para a sociolinguística. Então, a gente está com um pé lá e outro cá, por isso disciplina de fronteira. Para o estudante interessado na sua área, no seu estudo, quem são as grandes referências teóricas? Você citou o Saussure, nós temos linhas aí que caminham paralelas que me parece que o estudante pode, inclusive, conhecê-las, a linha da análise francesa ou inglesa, ou Saussure, ou Peirce, algumas referências para que o estudante possa, aos poucos, tomando contato com essa área, Cândida. Bem, Saussure está para a linguística, né? E está mais que isso, está para o estruturalismo. Então, Saussure é uma referência maior para a linguística. Para a sociolinguística, depende de que sociolinguística nós vamos falar. Da sociolinguística variacionista, de uma sociolinguística mais voltada para a perspectiva europeia, francesa, de fazer sociolinguística, também há muitas subdivisões. Há nomes muito expressivos. Na sociolinguística variacionista, nós temos o trabalho de William Labov, né? Trudgill também, Labov vivo até hoje, produzindo, editando revistas específicas. No Brasil, várias instituições têm gente muito bem formada trabalhando com sociolinguística, né? Podemos falar das grandes instituições, como o USP, o Unesp, o Unicamp e outras também. Fernando Taralo, que foi um grande sociolinguística na Unicamp. Eu não gostaria muito de citar nomes, eu não sei se eu fico muito à vontade, porque eu teria que citar vários, porque há muita gente boa aí produzindo, né? A professora Tânia Alckmin também, na Unicamp. E outros tantos, né? Eu vou falar mais da Unicamp, porque foi onde eu estudei, onde eu tenho mais acesso, né? Conheço mais, mas há muitos por aí. Você já tem planos traçados? Você continua nesse segmento de pesquisa? Quais são os seus próximos passos? Bem, eu faço parte de alguns grupos de pesquisa na instituição em que eu trabalho, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Eu já tinha um estudo anterior trabalhando com róticos, né? E continuo com essa intenção, porque há quase nada registrado em termos de português do Brasil.
em relação a róticos. Há muita coisa feita em relação a retroflexo. Muita, não digo muita, mas há alguma coisa. Mas há muito ainda a ser feito. E também tem outras pesquisas relacionadas à sociolinguística, e agora faço parte também como pesquisadora colaboradora em um grupo de pesquisa cujo objetivo é linguística de corpos também. Né? Linguística de corpos. Uhum. O objetivo é catalogar, coletar dados e dar um tratamento digital a esses dados para as futuras gerações, né? Para que compor bancos de dados públicos, para que as pessoas possam consultar, né? Aí já tem um retorno mais evidente. E, então, pesquisas relacionadas à sociolinguística e agora estou me inserindo nessa pesquisa de alguns colegas e vamos começar a trabalhar dentro em breve, à medida que já temos algum recurso, né? Fruto de projetos de pesquisa que a gente vai formulando e tentando, dentro do meu projeto de pesquisa, dentro da própria instituição, eu tenho um retorno, um investimento para isso e também as instituições de fomento, né? Como CAPES, CNPq, FAPESB, e aqui FAPESP, né? Lá FAPESB, que estão aí sempre com editais abertos para aqueles que se interessam, possam concorrer e adquirir financiamento e tocar os projetos de pesquisa que lhes interessa, né? Isso não acaba nunca. Alguma expectativa de publicar a tua tese em um livro, talvez até adaptada numa linguagem para um público mais maior? Acessível, né? Então, sim. Bem, eu já comecei a divulgar, mas vai sair agora um capítulo de livro organizado por alguns colegas. Eu peguei um aspecto só que estava relacionado à influência das vogais adjacentes na modificação desse segmento, porque é uma influência muito grande. Né? Então, achei que esse era um resultado que poderia interessar aquele propósito da publicação e vai ser publicado dentro em breve. Em congressos, agora, tive em um, agora no interior de São Paulo, mês passado, o GEL, já publiquei algum resultado, quer dizer, já anunciei, já apresentei, mas não publiquei. Agora, de fato, o todo, ainda não, porque é muito recente também. Não tive tempo ainda de pensar sobre isso e verificar também se vale a pena, né? Qual o interesse das pessoas. Para a gente publicar, precisa estar interessado para um público maior ou só para um público específico? Será melhor, então, sair em livros específicos, talvez em artigos mais voltados para a área em questão, ou, enfim. Você já tem uma opinião? O que é melhor? Atingir um público maior ou as duas coisas em paralelo? A depender das questões, é interessante também colocar isso, né? Porque essa questão da estereotipia em relação a esse segmento é muito marcada, muito evidente, e talvez os resultados possam ajudar, não sei, a diminuir um pouco a tensão, o preconceito, a estereotipização, que isso só prejudica, né? Todas as línguas são perfeitamente boas para todos aqueles que as falam. Não há nenhum elemento melhor ou pior. Né? Há elementos diferentes, e é isso que compõe as línguas. Né? É a diversidade que interessa. Seria importante se a ciência se abrisse um pouco mais. Há quem diga que ela, ao se abrir um pouco mais, talvez ela perdesse um pouco do que é característico para a própria ciência. Mas não dá para fazer uma ciência mais ampla, de um acesso mais amplo, mantendo o rigor científico intacto? Olha, o rigor tem que ter, porque sem rigor, sem o fazer científico específico de cada área, não há ciência. Né? A ciência em si, ela não está preocupada com esse retorno, ela está preocupada em fazer ciência. Né? O químico, quando está investigando, ele não está interessado na produção do medicamento, ele está interessado nas questões da química. Agora, esses resultados podem ser interessantes para o farmacêutico, para o bioquímico, para outros tantos. Né? Essa é a função da ciência. Agora, é importante também esse feedback. Né? E eu acho que muita gente, às vezes, se incomoda. Não sei, eu tenho alguns colegas que se incomodam, que ficam tanto e não vê o resultado. Isso é interessante também. Vai servir para alguma coisa? Enfim, eu acho que sim. Cândida, muito obrigado pela entrevista. Tá bom. O prazer foi meu. Obrigada.